Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você está aqui no podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação aqui direto de Brasília. Um programa que só é possível porque nós podemos contar aí com os nossos parceiros aqui, que eu faço sempre questão de registrar essas parcerias, porque sem elas realmente o programa não seria possível e a gente não levaria informação de qualidade aí, conversando com os nossos convidados aqui, sempre convidados muito especiais aqui para você. Então, lembro do ATENS, o Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Também temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nos estabelecimentos privados de ensino, né? Estabelecimento de ensino aí, a rede privada. E temos aí o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. E temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. E também podemos contar com uma parceria muito importante aí do SEBRAE. O SEBRAE é um parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. Aliás, vou te deixar agora com esse anúncio do SEBRAE aqui, especial do mês de março. Nossa hora é agora. Isso não é apenas uma frase. É um grito de quem quer criar as próprias oportunidades. Nossa hora é agora porque precisamos dar continuidade às histórias que vieram antes de nós e abrir novas portas. E isso será inédito. Não porque nunca foi feito antes, mas porque será feito do nosso jeito. E nós somos inéditas, porque quem somos nunca poderá ser copiado. A sua hora de empreender ou ampliar o seu negócio pode ser agora. E nós estaremos ao seu lado. Sebrae Delas. Então é isso aí, você acompanhou esse anúncio do SEBRAE. O SEBRAE é esse parceiro aqui do podcast Educação em Destaque, mas também é um parceiro de todos os empreendedores aí do Brasil inteiro. Então é isso, e hoje nós recebemos aqui no programa, nessa série que nós estamos fazendo com mulheres, né, porque estamos no mês de março, nós vamos conversar com uma professora que é da rede pública do Distrito Federal. Ela é ligada à Secretaria de Educação do Distrito Federal há pelo menos 20 anos. Ela é uma professora lá da Regional de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. É a Silvana Fernandes. Silvana, seja muito bem-vinda ao podcast Educação em Destaque. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço. Então, a Silvana é diretora do SIMPRO, ela é da Secretaria de Mulheres lá do SIMPRO, e aí ao longo do mês a gente já conversamos com outras duas professoras também ligadas ao SIMPRO, e para a gente é muito importante ter essa parceria com o SIMPRO, e a gente traz aqui as professoras para a gente conversar sobre a realidade da atuação das mulheres no ambiente da educação. E, nesse caso, é especial porque estamos no mês de março, esse mês dedicado inteiramente às mulheres. Já passou o dia 8, evidente, já passou o 8M, né, o dia ali especial dedicado às mulheres, Dia Internacional das Mulheres, mas a nossa programação aqui ao longo desse mês, a gente registra essa atenção, então, às mulheres. Silvana, gostaria que você começasse aqui falando para quem nos acompanha nesse momento, como que você se descobriu uma dirigente sindical, uma militante sindical e, sobretudo, nessa pasta das mulheres? Eu me descobri, né, uma militante sindical a partir do momento em que eu vi que o trabalhador ele precisa se mostrar como trabalhador e lutar pelos seus direitos como trabalhador, né? Então, seria muito difícil eu estar numa sala de aula, ministrando aula e não lutando pelos meus direitos como trabalhador. E ensinando os meus alunos, né, a lutar pelos seus direitos. Porque hoje em dia, e sempre, né, a educação ela não é valorizada. Então, a gente precisa lutar e buscar essa valorização. Então, seria muito difícil eu, como professora, como educadora e uma pessoa que vai ensinar, que vai levar conhecimento, não lutar por direitos. Silvana, a educação, a gente sabe, é o espaço que é predominantemente conduzido, sobretudo a educação básica, por mulheres, né? No Sim. Brasil, essa é uma realidade.
E aí, em que momento você despertou para essa atividade? Você decidiu que queria ser professora, queria ser uma educadora, queria ir para a sala de aula. Em que momento isso surge na tua vida? Isso surge na minha vida quando criança ainda, por uma pessoa maravilhosa chamada mãe, minha mãe. Minha mãe, ela foi a pessoa que me ensinou a ser professora. Ela começou me ensinando em casa, mas ela me ensinou que a mulher, ela não só ensina os valores dentro de casa, mas ela ensina os valores dentro da sociedade. E para transformar a sociedade, ela precisa transformar o seu lar. E minha mãe fez isso muito bem. Ela transformou o lar e depois de transformar o seu lar, ela estudou e transformou-se em professora, passou num concurso na Secretaria de Educação e foi transformar a sociedade. Isso quando? Quando é que sua mãe fez essa trajetória? Quando ela fez essa trajetória, quando ela percebeu que o meu pai, que através do machismo, começou a apresentar um comportamento machista dentro de casa, de falar assim, eu te sustento, então você tem que fazer o que eu mando e ficar calada. Ela falou bem assim, tudo bem, só que a partir de agora eu vou trabalhar e vou poder falar dentro de casa, porque eu sou sua esposa e você não é o meu dono. Então, a partir de agora, eu também tenho voz dentro dessa casa. Foi quando ela começou a trabalhar, voltar a estudar e trabalhar. E foi com isso que ela começou também a transformar a cabeça das filhas dela, que nós somos 3, e as 3 são professoras. Mas ela foi ser professora, então, estudar para ser professora. Sim. E depois as filhas todas se tornaram professoras também. Sim, ela foi um exemplo para todas nós. Tá, mas manteve o casamento ou separou? Sim, ela manteve o casamento e meu pai aprendeu muito bem a lição. E aí depois vem as filhas reforçando essa mensagem dela e aí ficou mais fácil para ele. Aí hoje lá em casa nós temos 3 professoras e 2 advogadas. Ah, então a família é grande, tá todo mundo ali. Isso. E os meus irmãos também aprenderam a lição que meu pai precisava também ter aprendido. Então, todos eles aprenderam que o machismo, aquele machismo que o meu pai queria velar ali dentro de casa, não ia ser passado à frente. Ah, tá. No total são quantos irmãos? No total, nós somos 6. 6. Ah, tá bom. Silvana, uma das dificuldades que a gente percebe no ambiente da escola é exatamente o fato de, mesmo sendo o magistério sendo uma atividade com muitas mulheres, a direção das escolas quase sempre é dedicada aos homens, tem esse espaço em que o homem acaba se tornando ali a autoridade dentro da escola. Você percebe isso? Isso é presente na realidade aqui do Distrito Federal, na regional na qual você trabalha, que é de Santa Maria. Como é que é isso lá? Na realidade, eu acho que isso não é só aqui no Distrito Federal. Eu acho que isso é em todo o Brasil. Por quê? Porque, na realidade, nós mulheres ainda temos enraizados dentro da gente aquela coisa patriarcal. Né? A mulher, ela acha que o homem, infelizmente, é um pensamento de que o homem, ele tem mais energia, ele é mais enérgico ao se tratar das questões de ser mais enérgico com as crianças, entendeu? Então, eles acham que na questão de ter mais moralidade com as crianças para manter a disciplina, muitas vezes. Né? Então, está muito relacionado a essa ideia da autoridade. Da autoridade. Que o homem passaria isso com mais energia. Eu creio que sim, porque, na realidade, a competência
A mulher ela tem a competência em todas as habilidades que ela for tomar, entendeu? Em todas as outras competências da vida que ela for gerir, né? Então, eu não acredito que seja porque ela acha que o homem é mais competente do que ela, entendeu? Eu creio que seja essa questão mesmo de achar que o homem tem esse poder mais impositivo, creio eu. Porque, de certo modo, a escola ainda é um espaço... Tanto é que a gente tem aí surgindo, né? É bem recente isso, essa ideia das escolas cívico-militares, que é uma tentativa de impor mais autoridade ali na gestão do ambiente escolar. Né? Do autoritarismo. Que nem autoridade, exatamente, autoritarismo. Né? Autoritarismo. Eu creio que seja o autoritarismo. O homem traz uma imagem mais autoritária, entendeu? No meu pensamento, né? Porque na questão da competência, a mulher ela é muito competente. Em tudo que ela vai fazer, ela é muito competente. Tanto que hoje, no mercado de trabalho, a mulher ela está ali competindo de igual para igual com o homem. Infelizmente, ela não ganha... desenvolvendo a mesma atividade, ela ganha menos do que ele, né? A gente ainda tem essa disparidade. E como é que vocês trabalham essa questão no sindicato? E no caso, o seu, que é professora, como é que você discute isso com as suas alunas? Você fala, olha, você pode ser uma brilhante executiva, mas você vai ganhar menos do que o seu colega aqui do lado quando ele se tornar esse brilhante executivo. Você vai ganhar menos. Como é que você fala para a tua aluna que essa realidade existe e que ela precisa se engajar também para fazer com que isso deixe de existir? A gente fala que é a luta. Eu acho que a luta é o único meio da gente transformar. Porque desde que mundo é mundo, existe uma disparidade em relação a homem e mulher, né? E assim, seria hipocrisia minha dizer que isso não existe e que isso vai ser transformado da noite para o dia sem que haja luta. Então, assim, a gente tem que trabalhar a questão da consciência das pessoas. Então, isso aí é uma questão de consciência. E consciência não se transforma da noite para o dia. Então, assim, é questão de luta mesmo. É questão de luta de classe, é questão de luta mesmo do próprio homem entender que a mulher exerce o mesmo papel que ele e que não é justo que ela receba menos do que ele. Entendeu? Porque também há essa questão de disputa de ego. E essa disputa de ego, ela é muito grande na sociedade. O homem não aceita que a mulher ganhe mais do que ele, ou que, mesmo que seja o mesmo serviço, que ela ganhe o mesmo que ele, infelizmente. E a gente, mesmo com tantas as leis que existem por aí, ainda existe homem que fala, por que existe a Lei Maria da Penha e não existe a Lei José da Penha? Agora eu te faço uma pergunta. Vamos colocar um homem e uma mulher no ringue e vamos ver quem é que vai apanhar. É a Maria da Penha ou é o José da Penha? Os dois têm a mesma força para poder competir? Não tem. Então, você me diz, por que existe a Lei Maria da Penha e não existe a Lei José da Penha? Né? Porque existe uma disparidade muito grande aí de força. Então, você está acompanhando aqui uma entrevista com Silvana Fernandes, que é professora da rede pública aqui do Distrito Federal. E nesse mês que a gente celebra o Mês da Mulher, então a gente está aqui com uma série de entrevistas com mulheres educadoras para tratar dessa questão toda. E esse questionamento que a professora Silvana traz agora é muito importante para você que está assistindo também. Porque, de fato, existe essa opinião de que deveria, inclusive, existir o Dia do Homem, né? Já que existe o dia 8 de março para as mulheres, deveria ter o Dia do Homem, o que é fruto de uma ignorância, de uma estupidez que, infelizmente, predomina na sociedade. E agora aproveito, inclusive, para pedir que você que está acompanhando aí o nosso programa, compartilhe o link desse programa aí para todo mundo que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante. Curte aqui também o programa.
Isso é legal, isso soma, isso faz com que mais gente fique sabendo que esse programa existe e assim mais gente vai acompanhar discussões como essa que a gente está tendo aqui agora com a professora Silvana e tantas outras que você pode inclusive encontrar aqui nas playlists desse programa. Já são vários programas aí, você pode escolher aquele que você mais se interessar pelo tema ali e a gente vai, certamente vai ser muito formativo, muito educativo para você. Então é isso. Curte, se inscreve no canal, compartilha o link nas suas redes sociais e a gente retoma aqui com a Silvana. Silvana, mas no ambiente do sindicato, onde tem ali a presença dos professores homens e das professoras mulheres, evidentemente, a relação é tranquila, é pacífica? É esse tipo de relação que vocês querem ter para toda a sociedade? Ou não é tão tranquilo assim? Ou também tem machismo ali naquele meio? Como é que vocês lidam com essa realidade no ambiente sindical? Olha, no ambiente sindical, existe também a questão machista. Existe. Não vamos dizer que não existe, né? Seria hipocrisia dizer não, tudo é flores, né? Tem sempre uma piadinha ou outra, que mesmo no ambiente onde a gente está sempre trabalhando, né? A questão machista, a questão das piadinhas, as questões, mas sempre surge uma piadinha. Mas é um ambiente mais respeitoso. Por quê? A sociedade, ela foi criada assim. Ela foi criada assim. E hoje a gente trabalha na questão mais educativa. Então, as pessoas ainda estão se educando. Elas ainda estão se educando. Então, a gente não tem que achar que tudo, fazer aquele, eu vou dizer até uma palavra que eu nem sei se ela está tão usual, assim, um pandemônio em tudo, né? Mas ainda existem certas coisas que a gente precisa ainda parar algumas arestas, né? E reconstruir algumas coisas e ajeitando o lençol, organizando algumas coisas, porque nada é de uma hora para outra, né? A gente precisa ir arrumando direitinho, mas é um local aonde ainda é mais respeitoso. Então, assim, a gente precisa ir educando e eles estão se educando, sim, mas ainda precisa, sim, ter mais educação, precisa, sim, ter mais cuidado com as palavras, mas ainda é um local ainda que precisa muito ainda melhorar. Muito bem. Do ponto de vista da gestão do Distrito Federal, do governo aqui dessa unidade da federação, como é que vocês, no sindicato e na secretaria da qual você faz parte dentro do sindicato, como é que vocês percebem essa relação do governo, da Secretaria de Educação do Distrito Federal com os seus educadores e educadoras? É uma relação que vocês podem dizer que atende ao que vocês lutam ou está longe disso? Ou vocês percebem que ali também há a predominância do machismo, que é um traço que a gente sabe que é da nossa sociedade, mas, como você falou, existe toda uma luta para que isso mude. Aqui já é possível perceber avanços, já melhorou, está difícil. O que vocês pretendem fazer para reverter se o quadro ainda está muito difícil? Eu gostaria de saber se está e o que é possível fazer, ou se já melhorou e em que momento a gente pode identificar essa situação hoje do ponto de vista da Secretaria de Educação. Olha, no ponto da Secretaria de Educação, a minha visão é que ainda precisa melhorar muita coisa. Ainda precisa melhorar muita coisa. Tendo em vista que a educação do Distrito Federal, nesses 8 últimos anos, ela foi abandonada. Nesse sentido, eu vou falar do trabalho da mulher em sala de aula, tendo em vista que não houve recursos, porque é um trabalho muito, eu falo que é um trabalho muito mãe, é um trabalho muito feminino e que não foi dado para essas mulheres que recebem essas crianças nenhum tipo de apoio pedagógico para que elas pudessem trabalhar sem adoecer.
Porque você ter dentro de uma sala de aula vários alunos laudados e você não ter apoio psicológico para receber esses alunos, você não ter monitores dentro dessas salas de aulas para ajudar esses professores a conduzir essas aulas, ministrar essas aulas, sem adoecer, é não cuidar, é não zelar dessas profissionais. E esse cuidado o GDF não está tendo. São salas de aulas superlotadas, são professoras adoecidas, e eu falo adoecidas psicologicamente. Isso são dados que a gente vê lá no Subsaúde. São professoras afastadas, são professoras que estão sendo agredidas todos os dias por alunos laudados e que elas saem de lá desesperadas, não querendo mais voltar para a sala de aula. Então, esse cuidado, que é um cuidado que eu acho que o Distrito Federal tem que ter com as suas professoras. E não está tendo. Infelizmente, há um grande adoecimento. Há um grande adoecimento. E essas escolas que são puxadinhos, que o calor falta fazer um cozido dos alunos junto com os professores, tá assim um escândalo. Tá um escândalo e assim, isso não é cuidar. Cuidar para mim é dar pelo menos a qualidade de ensino, pelo menos dar ali o espaço adequado para que você possa ministrar as suas aulas. Silvana, é interessante que nessa resposta você traz um elemento que faz a gente pensar que é o seguinte: em tese, essas condições que o GDF oferece, elas são as mesmas para professores e professoras. A gente poderia dizer que estão adoecendo igualmente. Sim. Só que a gente sabe que acaba não sendo assim, porque a mulher tem, como a gente sabe, uma carga de trabalho que é muito superior à do homem, né? Que muitas vezes chega a ser tripla, porque ela cuida da casa, ela cuida da família, ela cuida de tudo e ainda trabalha. Então, o homem muitas vezes só trabalha, né? Sim, e aí eu trago outro dado para você, porque a mulher, muitas vezes, ela tem um período dela menstrual. Sim. A mulher, ela tem ali a TPM, né, que a gente tem que levar em consideração. A mulher, ela tem ali outras coisas, a menopausa, porque a mulher, ela vem com período de menopausa. Aí a mulher começa a sofrer de fibromialgia, porque com esse estresse todo que ela adquire dentro da sala de aula, né? A depressão que ela começa a sofrer e que eles não colocam como doença de trabalho, porque é uma doença de trabalho. Fibromialgia é doença de trabalho, depressão é doença de trabalho, e eles não consideram isso como doença de trabalho, e muitas vezes a professora fica afastada meses e meses com essas doenças, são aposentadas sem ser por doença de trabalho, com um salário miserável que não dá para ela se sustentar. E aí eu trago essa reflexão, por quê? Porque depois que essas professoras são aposentadas, elas passam fome. Elas passam fome. Aí fala, é frescura. Não é frescura. Fica com 40 alunos dentro de uma sala de aula durante 25 anos da sua vida, gritando no seu ouvido e sem reclamar. O governador não daria conta. Ele não daria conta. Então, assim, é um trabalho estressante, sim. É um trabalho estressante, sim, para a mulher. E a mulher, ela tem a jornada tripla, que às vezes a gente fala jornada dupla, não, é jornada tripla. Que ela tem que aguentar tudo isso. E aí, às vezes, quando chega em casa, aí tem que ainda arrumar a casa, tem que fazer tudo. E no outro dia ela tem que estar de volta à escola, aguentar tudo aquilo que ela já aguenta e ainda
no final fala que o professor não trabalhou, que isso é frescura, né? E é muito complicado. Silvana, a sociedade naturalizou a questão do cuidado como sendo um atributo feminino, né? Sim. Então, e isso acaba que é um peso muito grande para a mulher, porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dos filhos, e aí ela vai para a escola, ela tem que cuidar dos filhos dos outros, e como você falou, são 40 alunos numa sala e tudo mais. Então, essa naturalização do cuidado como atributo feminino acaba que é uma carga muito pesada para a mulher, né? Como é que vocês discutem isso? Hoje em dia já se fala, inclusive, sobre a economia do cuidado. Então, como é que, na hora que adoece alguém da família, não é o filho homem que é chamado para cuidar, é sempre a filha mulher que tem que cuidar do pai, que tem que cuidar da mãe. Então, como é que vocês discutem isso lá no sindicato? A gente, assim, eu costumo dizer quando eu estou, né, lá com as minhas companheiras, que nós nascemos para cuidar, né? A gente nasce, a gente primeiramente é cuidado ali pela nossa mãe, que já nasceu para cuidar da gente. Aí a gente cresce, aí a gente cuida dos nossos irmãos, aí depois a gente casa, cuida dos nossos filhos, dos nossos maridos. Depois, a gente cuida dos nossos netos, continua cuidando dos nossos maridos, vamos cuidar dos nossos pais, dos nossos maridos e dos nossos netos. Depois, envelhecemos, continuamos cuidando. E quem vai cuidar da gente? Quem cuida de quem cuida, né? E quem vai cuidar da gente? Né? Aí eu falo, aí ninguém cuida, que aí a gente morre, aí vamos para uma cova aí e aí morremos. Mas é bem complicado essa história do cuidado. É muito difícil encontrar quem cuida da gente, porque no final ninguém cuida. A realidade é que hoje vocês, no final das contas, não tem quem cuide mesmo, né? E aí a saúde mental. Aí a saúde mental. Para ser sincera, tem quem cuide. Colocam a gente num asilo para outros cuidarem que não tem nada a ver com a gente, né? Mas quem a gente cuidou a vida inteira esquece de que a gente merecia ter sido cuidado também. Silvana, acho que essa conversa ela abre possibilidades de muitas reflexões. Espero que quem está nos acompanhando aí reflita sobre essas falas aqui da professora Silvana, de como que ela provoca a gente. Então, espero que você que está nos acompanhando se sinta provocado, reflita sobre essas questões. E aí você pode fazer com que outras pessoas também reflitam sobre essas Mas eu queria deixar uma mensagem antes. Mas você vai deixar, porque não acabou ainda. Primeiro, assim, eu gostaria que você falasse nesse mês específico que a gente dedica às mulheres, o mês de março, para refletir exatamente sobre essas questões. O que você acha que as mulheres no Brasil, no mundo, independente de ser educadora ou não, de ser professora ou não, o que você acha que elas deveriam fazer para que a sua condição de mulher fosse respeitada? Porque a gente vive numa sociedade, no caso aqui do Brasil e do Distrito Federal de forma bem acentuada, por exemplo, a questão dos feminicídios. E o que é o feminicídio? É a morte de alguém pelo simples fato desse alguém ser uma mulher. Então, alguém se acha no direito de ir lá e tirar a vida de uma mulher. Então, eu gostaria que você refletisse, provocasse que a nossa audiência com uma reflexão sobre essa questão. Nesse mês de março, a gente pensar sobre como fazer, o que é necessário que seja feito para que as mulheres possam ser tratadas com a dignidade que elas merecem. Eu vou levar para o lado da educação, como educadora que sou. Professora, eduque seu aluno para que ele eduque seus pais, para que ele eduque sua mãe, para que a mãe dele eduque ele. Porque ele educando a mãe dele, ele não vai deixar que o pai dele eduque ela. O que eu quero dizer com isso? Porque o pai, ele educa a mãe a educá-la para que ela eduque o filho a educar ele para ser um machista. E ele sendo um machista, ele vai matar futuramente uma mulher. Então, não deixe
o seu marido, educá-la. Eduque seu filho para que ele não seja um machista, para que ele não vire um assassino de mulher. Porque nós, mulheres, é quem educamos os homens. Não são os homens que educam as mulheres. Então, nós é que temos que parar com esse ciclo. Vamos educar os homens. É isso que eu tenho para falar. Nós, mulheres, é que educamos os homens. Eles saem do nosso ventre. Não são eles que nos parem. Muito bem. Professora Silvana, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você acha importante falar aqui? Eu gostaria que você falasse agora. Na realidade, eu acho que não. Eu acho que o que eu tenho para falar é que eu sou uma pessoa que acredito em Deus. E eu acho que toda manhã eu acho que a gente tem que levantar, agradecer a Deus pelas nossas vidas e pedir para Ele que nos livre de todo o mal. É isso. A professora Silvana conversou com a gente aqui, deixando essa reflexão para a gente sobre a importância da educação. Porque no final das contas, de tudo que nós falamos aqui, o essencial, o que fica mesmo, é que ela acredita na educação, no protagonismo da educação como instrumento de transformação da sociedade. E aí ela chamou a atenção para a importância das mulheres educarem os seus filhos para que eles não sejam machistas, porque desses a gente já tem bastante na sociedade. Então, educação é a palavra que sai aqui, que de uma certa forma resume o nosso programa, e é muito interessante ouvir isso de uma educadora, alguém que já está em sala de aula há pelo menos 20 anos. Professora Silvana, muito obrigado pela presença no nosso programa. Espero, inclusive, que a gente possa tê-la aqui em outras oportunidades. Sim, só chamar. Chamaremos com certeza. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela companhia. Como eu disse, vou repetir, compartilhe esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp para que mais gente fique sabendo desse programa, dessa conversa, dessa reflexão, como a professora aqui da Rede Pública do Distrito Federal, que vive em sala de aula há pelo menos 20 anos, portanto, muita experiência, alguém que sente na pele, que vive ali o dia a dia da sala de aula. É isso, muito obrigado, até a próxima semana.